Olá pessoal, hoje nós vamos ver sobre juros simples, tá? Dando continuidade, vou mostrar para vocês a fórmula, então, e como calcular os juros, como nós vimos em casos anteriores. Então, os juros, ele é igual ao capital da operação, multiplicado pela taxa de juros, multiplicado por N, que é o número de períodos da operação, ou também chamado de prazo da operação. Vamos a um exemplo. Suponhamos que tome emprestado a quantidade de R$1.000. Destaque aqui para a primeira variável que utilizaremos. No prazo de 2 anos. Também destaque aqui para a segunda variável. É a taxa de juros de 10% ao ano. Destaque para a terceira variável, né? Esse AA quer dizer ao ano. Então, qual será o valor a ser pago como juros? Nós utilizaremos aqui a fórmula do juros simples. Vamos destacar os elementos. Capital inicial, R$1.000. Taxa de juros, 10% ao ano. Número de períodos em 2 anos. Notem que a taxa está na mesma periodicidade do prazo, né? Então não precisaremos fazer nenhuma transformação. Então, começando, trabalhando a taxa de juros de forma unitária, temos então juros é igual a CIN, ou seja, o capital, R$1.000, multiplicado pela taxa, 0,10. Por que 0,10? 10% dividido por 100, multiplicado por 2 anos. Então, fazendo essa operação simples aqui de multiplicação, direta entre os fatores, nós vamos ter que os juros da operação foi R$200. Então, essa é a forma básica de cálculo do juros simples. Tá? Vamos agora para outros exemplos. Agora vamos observar outros tipos de atividades, né? Usando a fórmula de juros simples. Caso queiram, dê uma pausa agora no vídeo e tentem fazer essas atividades, essas questões. Logo mais, vou mostrar para vocês como se comporta esses outros tipos de operações com juros simples. Vamos ao primeiro exemplo. Uma aplicação de 250 mil, rendendo uma taxa de juros de 1,8% ao mês, produz, ao final de determinado período, juros no valor de R$27.000. Precisamos então calcular qual é o prazo da operação de acordo com os dados anteriores mencionados. Primeiro passo, destaquemos então as variáveis. 250 mil o capital inicial da operação, 1,8% ao mês e R$27.000 de juros. Vamos para a fórmula. Juros é igual ao capital multiplicado pela taxa multiplicado por N, que é o prazo da operação. Então, nesse caso, vamos fazer apenas as substituições das variáveis. Os juros, 27 mil. O capital inicial, 250 mil reais. A taxa de juros, 0,018. Por que 0,018? Visto que a taxa de percentual é 1,8% ao mês. Porque nós precisamos transformar a taxa
em unidades do capital. 1,8 dividido por 100 igual a 0,018. E nós substituímos aqui na fórmula, então. O nosso n é a variável que nós estamos procurando. Então, nós vamos dar continuidade à operação. 27.000 é igual a 4.500 n. Continuando, o que é que eu vou fazer aqui? Vou passar 4.500 para o outro lado, dividindo. 27.000 dividido por 4.500. Então, eu vou chegar a 6. 6 o quê? Lembre-se que eu preciso ser coerente com as periodicidades da operação. Como? Já que nossa taxa percentual é ao mês, nosso resultado do prazo será em 6 meses. Tá certo? Então esse é o nosso segundo exemplo. No caso que precisaremos saber qual é o prazo da operação. Vamos para um segundo exemplo. Um capital de R$40.000 foi aplicado no fundo de poupança por 11 meses, produzindo rendimento financeiro de R$9.680. Pede-se apurar a taxa de juros oferecida por esta operação. Vamos destacar as variáveis, que é o primeiro passo para realizar o exercício, e vamos usar então a mesma fórmula que nós estamos usando. Vamos então para a substituição. Nós temos então os juros, que é 9.680, igual ao capital, que é 40.000, multiplicado pela taxa de juros, que é o que eu quero saber, multiplicado por 11. 11 o quê? Meses, tá? Dando continuidade à operação, eu posso multiplicar aqui 40.000 por 11. Né? A ordem dos fatores não altera o resultado do produto. Okay? 40.000 multiplicado por 11, 440.000 e aqui dá continuidade e vamos para frente. O que é que eu vou fazer aqui então? Já que aqui está multiplicando, eu preciso isolar essa variável, que é a taxa de juros. Está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. 9.680 dividido por 440.000 igual a I. A minha taxa de juros em unidades do capital, então, é 0,022. Vamos lá. Esse ainda não é meu resultado final. Precisamos, então, transformar a taxa de juros em formato que? Percentual. Para isso, o que é que eu vou fazer? Para converter a taxa em percentual, eu vou multiplicar ela por 100, ou seja, fazendo o movimento inverso que nós fazemos para encontrar as unidades do capital. Multiplicando por 100, então eu tenho 2,2% ao mês. Tá? Sempre lembre que a taxa de juros ela é coerente com a periodicidade que eu estou trabalhando. Então eu tenho que adicionar a periodicidade da operação, tá bom? Esse é o meu resultado final. Vamos para um terceiro exemplo. Um negociante tomou um empréstimo pagando uma taxa de juros simples de 6% ao mês, durante 9 meses. Ao final deste período, calculou 270.000, o total de juros incorridos na operação. Determinar o valor do empréstimo. Qual foi o empréstimo que ele fez nesse caso? Então, eu destaco as variáveis, novamente, 6% ao mês, durante 9 meses, e um juros de 270.000. Vamos para a nossa fórmula. Eu substituo os juros
que é 270 mil, igual ao capital, que é o que eu quero saber, multiplicado por 0,06 unidades do capital. Como eu cheguei a esse valor? 6% ao mês, dividido então por 100, eu encontro 0,06 unidades do capital. Lembrem-se, toda a vida nós temos que transformar a taxa de juros em unidades do capital para inserir na fórmula. Multiplicado então por 9, que são 9 meses, que é o nosso N. Então aqui temos a nossa equação. Dando continuidade aqui novamente nas operações, começaremos aqui pelo produto, em que nós temos 0,06 multiplicado por 9, 0,54. 0,54 multiplica C. Então, eu vou passar para o outro lado, dividindo, para que eu possa isolar o meu C aqui. Tá certo? Então, 270 mil dividido por 0,54 igual a C. O meu capital é, então, quanto? 500 mil. Note que também nós precisamos colocar a notação, né? Então, nós precisamos identificar que isso aqui é um valor monetário. Então, nós usamos o quê? O cifrão para identificar valores monetários. Usamos o separador de milhar, que é o ponto, tá? E o separador de decimal, que é a vírgula. Então, nós temos aqui o resultado da operação, 500 mil reais, ok? Obrigado e até a próxima.